Damos a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, quero aqui agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade que Ele nos concede de gravar mais um vídeo para o canal. Agradecer a você que se inscreveu no canal, a você que tem visualizado o nosso canal, agradecer a você também. Você querendo, se inscreva, não paga nada, só é clicar lá em se inscrever e apertar o sininho para quando nós gravarmos novos vídeos, você receber a notificação. Desta feita nós vamos estudar a lição 11. Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Essa é a lição 11. Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos. Né? O nosso objetivo geral, mostrar que a unidade da fé, a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Os objetivos específicos. Primeiro, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Segundo, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, para haver unidade é preciso humildade. Primeiro subponto, o modo digno de viver cristão. O segundo subponto, a humildade. O terceiro, a verdadeira humildade. O segundo ponto, para haver unidade é preciso mansidão. Primeiro subponto, mansidão, um fruto do Espírito. Segundo subponto, grandes exemplos de mansidão. Terceiro subponto, a verdadeira mansidão. E o quarto subponto, a mansidão pressupõe conciliação. O terceiro ponto, para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Com seu primeiro ponto, longanimidade, um fruto do Espírito. O seu segundo ponto, suportando uns aos outros. O terceiro subponto, o perdão como premissa do amor. A nossa lição ela está baseada em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, e Colossenses, do capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Nós vamos proceder com a nossa leitura bíblica em classe. Se você estiver com a sua lição em mão, nos acompanhe aí, para você ler a leitura bíblica em classe, e depois nós vamos fazer a leitura do texto áureo da verdade prática. E você vai nos acompanhar aí. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. O nosso texto áureo diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. A nossa verdade prática, ela vai dizer aí: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Veja, que eles evidenciem, que ele demonstre no seu cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos fazer uma breve oração para que você que vai ver esse vídeo esteja bem
que nada de mal esteja acontecendo, nem com você, nem com sua família, mesmo com essa pandemia que está aí assolando o mundo, que tudo possa estar bem. Amém? Pai, em nome do teu Filho amado, queremos te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecer por cada um que vai ser alcançado por este vídeo, que eles possam aprender um pouco mais da tua palavra. Continua nos ajudando e direcionando para que nós possamos fazer sempre a tua vontade, mesmo com tudo que vem acontecendo no mundo, mas que tudo nós sabemos que está dentro do teu controle. Fica conosco, continua nos ajudando e direcionando. Eu te peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Agradecer mais uma vez a você que já se inscreveu no canal, a você que tem visualizado, se inscreva, aperte lá no sininho para que quando nós publicarmos os nossos vídeos, você seja notificado e que curta, para que nós possamos ter mais oportunidade de poder estar publicando mais vídeos no canal. Amém? A nossa lição do 11, ela vai falar sobre, como já foi dito, atributo da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Interagindo com o professor, ele vai nos dizer aí, independente do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorar que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo manifesto por cada crente. Os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado das características do Mestre Jesus Cristo, dentre as quais enfocaremos nesta lição a humildade, a mansidão e a longanimidade, além de tais virtudes na individualidade evidenciarem uma genuína comunhão com o Salvador. Na coletividade, reverberam uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade do seu corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. A introdução da nossa lição, ela diz aí, após concluir a oração intercessória em favor da igreja, foi lá no capítulo 3, né? Após concluir a favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, Efésios capítulo 3, de versículo 16 ao 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, Efésios capítulo 4, do 1 ao 16. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, né? As virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Né? Para haver uma unidade, é preciso humildade. Antes de entrar no assunto em si, quero fazer aqui também uma observação a respeito de unidade. A unidade da fé não deve ser confundida com a uniformidade. A unidade que Paulo está se referindo vem do interior do crente. É uma graça espiritual, enquanto uniformidade é resultado de pressão exterior, como bem diz o reverendo Hernando Dias Lopes. Essa unidade não é externa nem mecânica, mas é interna e orgânica. Ela não é imposta por força exterior, e sim pela virtude, do poder de Cristo que habita no crente. Procede de dentro do organismo da igreja. Portanto, os que, em seu zelo ecumênico, se mostram ansiosos para desfazer todos os limites denominacionais a fim de criar uma grande, gigantesca super-igreja, não podem encontrar aqui nenhum apoio. Né? E às vezes acaba quer juntar meio mundo de denominações numa só, para dizer que é um culto ecumênico, mas não pode fazer isso. Continuando. A unidade da igreja não é denominacional, mas espiritual. A unidade da igreja não é construída pelo homem, mas pelo Deus triuno. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só existe um corpo de Cristo, uma igreja, um rebanho, uma noiva. Todos aqueles que nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro fazem parte dessa bendita família de Deus. Esta unidade
é construída sobre o fundamento da verdade, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Por isso, a tendência ecumênica de unir todas as religiões, afirmando que doutrina divide enquanto o amor une, é uma falácia. Não há unidade cristã fora da verdade. Tá vendo? Esse negócio de unir todo mundo para dizer que o amor que está unindo, isso não existe. A unidade é orgânica, mas precisa ser preservada. Como essa unidade é preservada? Paulo enumera 4 virtudes que caracterizam o andar digno do cristão. Para saber, a humildade, mansidão, longanimidade e o amor que suporta os irmãos. Efésios 4, versículo 2. Estas são as virtudes integrantes do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. É bom nos conscientizar de que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo manifesto por cada crente. Os dons espirituais e ministeriais, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado destas citadas virtudes, né? Amor, longanimidade, mansidão e humildade. Ainda tem os outros. Paulo é muito claro ao destacar que a vida cristã é caracterizada por estas e outras virtudes. Relembra-nos que é por aqui que todo o propósito da unidade cristã deve começar. Isto é, se quisermos unidade na igreja local, é bom termos certeza de que nunca dependerá de cargos. Olhe, nunca dependerá de cargos, estatutos e etc. Há pessoas que começam com estruturas, mas o apóstolo começa com qualidades morais, virtudes cristãs. E isso explica porque muitos projetos da igreja e na igreja não dão certo. As pessoas dizem que querem trabalhar, que amam ao Senhor, que estão dispostas, mas quando começam os relacionamentos interpessoais, nota-se a ausência dessas virtudes. Tudo termina em conflito e divisão. Desta feita, para que a igreja apresente uma perfeita unidade conforme as Escrituras Sagradas, é necessário que em sua estrutura espiritual esteja presente essas virtudes. Estão descritas lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22, e que vai ser enfatizado na nossa lição. Humildade, mansidão e longanimidade. O nosso primeiro ponto vai tratar sobre isso. Para haver unidade é preciso ter humildade. E é um ponto que a gente sabe que é uma coisa difícil, que muitas pessoas não são humildes, não têm uma humildade em si. Por isso que a lição vai dizer aqui no seu primeiro ponto: para haver unidade é preciso ter humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Não só diante de Deus, mas também entre cada um dos irmãos. Tem que haver humildade. Ele diz aí, primeiro subponto, ele vai dizer assim: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. A conduta geral do crente é o destaque desta carta, dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação que foram chamados para servir a Cristo, né? A vocação que cada um foi chamado para servir a Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, que houve um chamamento de Deus para cada um de nós. Então nós temos que andar digno por conta deste chamado. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. A igreja, isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. O nível de unidade, o nível de união que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, a mansidão e a longanimidade. Efésios capítulo 4, versículo 2. Aí no segundo subponto, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Eles consideravam que as pessoas que eram humildes eram fracos e não amavam a si mesmos, né?
Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele, Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7, vai dizer: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Né? Ele era Deus, mas ele não se preocupou em ser igual a Deus. Ele veio ao mundo em forma de servo. Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 ao 15. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 ao 15, que vai nos dizer assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ele era mestre e senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mas hoje, na atualidade de hoje, quem é que quer lavar o pé do irmão? Será que muitos querem? Muitos não querem nem chegar perto. Mas Jesus disse, eu, né? Ele diz aí, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre e senhor. Mas mesmo ele sendo mestre e senhor, ele lavou os pés do discípulo. Ele mostrou toda a sua humildade e fez aquilo para dar o exemplo. Para da mesma forma que ele fez, os irmãos façam um com os outros. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Né? Isaías capítulo 32, versículo 6. Não a humildade de falsa aparência, aparentando ser humilde. Isaías capítulo 32, versículo 6. Isaías 32 e 6. Que nos diz: porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida, tá vendo? Com falsidade, mostra a humildade com falsidade, por isso que ele diz, porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, tá vendo? Hipócrita, mentiroso. Mateus capítulo 23 e 28, e versículo 28. Mateus capítulo 23 e o versículo 28. 23 e 28 de Mateus, que diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Bem, aparentemente humilde, mas interiormente cheio de hipocrisia e de iniquidade. Tá vendo? Só aparência. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Né? A humildade, que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses capítulo 2 e o versículo 3. Filipenses 2 e 3. Quer dizer assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, mostrando toda a sua humildade. Tá vendo? A verdadeira humildade, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 20.
2 Coríntios 12, 20, que diz assim: porque receio que, quando chegar, vós não ache como eu queria, não vos ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexerico, orgulho e tumultos. Tá vendo? Veja que ele deixou bem claro aí, olha. Fica claro que em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Os últimos avisos aos coríntios e saudações. Paulo já estava avisando ali para que eles fossem humildes. Né? Cuidai, no versículo 19 ele diz: cuidai, que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para que vossa edificação, porque sei que quando chegar, ele já estava no coração, e quando chegasse, ia estar lá o povo, cheio de inveja, ira, porfia, detrações, mexerico, orgulho e tumultos. Tá, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundície e prostituição e desonestidade que cometeram. Tá, ele já estava aí dizendo que a humildade já tinha abandonado os coríntios. Ainda queria ir lá que Deus humilhasse a ele, né? E que ele ia chorar por muitos daqueles que dantes pecaram. Tá vendo? Por isso que ele diz, né? O ensino de Jesus, o ensino do apóstolo Paulo, mostra, né? Vai nos mostrar, né? Expressa a modéstia em oposição, a humildade, e expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Aí ele continua a dizer: trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 e 23. Capítulo 17 de João, versículo 21 e o 23. Que diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que todos sejam um, como eu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Jesus e Deus eram um. E observe que ele vai dizer: que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Deus enviou a Cristo. Continuando no versículo 22. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, perfeito em união. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens me amado. Tá vendo? União. Jesus unido com Deus, nós unidos com Deus e com Cristo. Unidade. E unidos com os irmãos para ser um só. Aí ele vai dizer: assim a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. 1 Coríntios 12 e 25. 1 Coríntios 12 e 25, que diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. Para que não haja divisão, mas que haja união no corpo, e os membros cuidando uns dos outros. Tá vendo? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. Humildade.
união, unidade. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo no crente. Pelo Espírito Santo que habita no crente. Efésios 3,16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5,16. Vamos ver. Gálatas 5,16. Que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Está vendo? Andai em espírito. O espírito tem que estar controlando todas as atitudes do crente. É ele que conduz o crente. No segundo ponto ele vai dizer: para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. A mansidão é o estado em que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse, a Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender dele, porque a gente sabe que inúmeras pessoas precisam aprender com Cristo. Muitas pessoas da igreja, qualquer coisinha se exalta, qualquer coisinha fica bravo, mas ele tem que entender que tem que aprender com Jesus, ser manso e humilde de coração. Porque nos momentos mais difíceis de Cristo, ele não se precipitou, ele não se irou, ele não ficou com raiva de ninguém, pelo contrário, ele sabia qual o propósito dele estar ali. E por isso que nesse momento mais difícil de sua vida, ele usou de toda a sua humildade, toda a sua mansidão. No segundo subponto vai falar grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus. Moisés, reconhecido como o mais manso que havia sobre a terra, Números 12, verso 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números 12, 1 e 2. Vamos ver, número 12, 1 e 2. Número capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: a sedição de Miriam e Arão, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinham tomado a mulher cuxita, e disseram porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Tá vendo? Ele era manso, mas também vale ressaltar que essa mansidão dele, né, só veio após o encontro que ele teve com Deus. Porque antes ele tinha cometido um assassinato lá atrás. Mas a partir do momento que ele teve um verdadeiro encontro com Deus, ele mudou totalmente. Vale ressaltar isso. Não pode esquecer dessa parte também. É que ele também não era tão manso no início. Ele ser manso após o encontro que ele teve com Deus, que Deus separou ele para ser o legislador do povo, para tirar o povo da terra do Egito. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus capítulo 12, versículo 14 ao 21. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos 15, versículo 4 e 5. Marcos 15,
versículo 4 e 5. Que diz assim: E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Veja que até Pilatos ficou impressionado com ele, que tinha tantas acusações contra ele, mas ele não abriu a sua boca, ficou calado. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias da vida. Ele ficou calado. Terceiro subponto vai falar a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, do versículo 12 ao 14. Carta de Paulo Romano, capítulo 12, versículo 12 ao 14. 12 ao 14 de Romano, que diz assim: Alegrei-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que não amaldiçoais. Tá vendo? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Tá vendo? Não revidam, ele continua dizendo, não revidam o maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo. Romanos 12, 17 a 19. Não cede às provações, nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus 12, 15. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1 e 21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romano 8 e o versículo 10. Carta de Paulo Romano, capítulo 8, versículo 10. 8 e 10 de Romanos, que diz assim: E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto para a causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Tá vendo? O Espírito vive por causa da justiça. No nosso quarto subponto, ele vai falar aí, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 23. 1 Pedro 2, 23. Que diz assim: sendo de novo gerado, não de mente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tá vendo? Não sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tá? Ele diz aí, ele transmite a ideia de participação, ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2 e 10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios,
capítulo 1 e o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 10. Que vai dizer assim, rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Tá vendo? Evitaria o espírito conflituoso, desapareceria. Em lugar de sentimentos facciosos, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O nosso terceiro ponto vai dizer aí, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Tá vendo? Capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. 1 de Pedro 3:20, 2 de Pedro 3:9, Colossenses 3:12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas 5:22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios 6, do 1 ao 6. Abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 6, do 1 ao 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os santos, os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiver negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante infiéis. Está vendo? Em termos gerais, essa virtude significa tolerar paciente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação, Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são ao lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, Salmo 86:15, Naum 1:3. Tá? Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Vamos ver aí. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, que diz assim: a suprema excelência do amor. Outra versão vai dizer da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, em outra versão, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade.
Ali diz aí assim, no segundo subponto, suportando uns aos outros. O primeiro ponto foi longanimidade, um fruto do Espírito, no terceiro ponto. No segundo ponto, segundo subponto, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios 4, versículo 2. A expressão indica que infelizmente teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Que a gente sabe que não é uma coisa fácil, é difícil, né? E o nosso terceiro subponto, ele vai dizer aí, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, 1 João 4 e 8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5:2, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Mateus 7:12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo, né, deve ser mútua. Isso é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Outra coisa que não é fácil. E 1 Pedro 1:22. Perdoando e sendo perdoados. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se a disputa na igreja. Acabam-se. Quando esse espírito é adotado. Mas será que esse espírito está sendo adotado? Aí é que está o complicativo, né? Que a gente não sabe. Porque ele deixa bem claro aí, quando esse espírito é adotado, acabam-se os conflitos na igreja. E a conclusão da nossa lição, ela vai dizer aí, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16 e 1 Coríntios 1 e 10. Que nós possamos estudar essa lição, né, que nós acabamos de passar para os irmãos e entender que tem coisas que realmente são fáceis de acontecer na igreja, mas outras são um pouco mais difíceis. E aqui ele vai dizer, a mansidão de Jesus. Stanley Jones descreve este aspecto do ministério de Jesus nos termos de o terrível manso, que tem grande poder de determinação e serviço compassivo. Os mansos são terríveis porque não podem ser comparados ou vendidos. Seu serviço aos outros dura mais que o tirano valentão. Tá vendo? Para saber mais, leia Comentário Bíblico Pentecostal, página 38. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos meditar um pouco mais nessa lição. E agradecer mais uma vez a você que está inscrito no canal. Você aí tem curtido nossas publicações. Curta, comente, né? E você que tem visualizado e não se inscreveu ainda, se inscreva, para que a gente possa ter mais possibilidade de estar colocando os nossos vídeos aí. Que futuramente nós vamos publicar mais coisas para vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.